Salve pessoal, Basotti aqui. Hoje mais um comparativo para vocês entre o Huawei Watch Fit 3 e o Amazfit Active 2. Vocês estão pedindo bastante esse comparativo e hoje trago ele definitivo para vocês. Estou utilizando os dois modelos por algumas horas, já dormi com ele, já fiz atividade física, claro, tá monitorando todos os dados de saúde 24 horas por dia e, claro, vou mostrar para vocês diferenças estéticas, analisar todas as opções e configurações que cada modelo oferece e no final do vídeo, tentar te ajudar a decidir qual dos dois modelos você escolher. Tá aí os dois modelos, o Huawei Watch Fit 3, uma opção quadrada, possui coroa, bem legal. E o Amazfit Active 2, uma opção arredonda. Pulseira é bem legal, bem respirável, principalmente para prática de esportes. Você passa aqui na fivela, o que sobra você guarda para dentro. Fivela, acabamento nem em aço também, assim como toda a estrutura do relógio, né? Uma liga de metais, na verdade. Tem dois botãozinhos, vou tirar aqui já do pulso para mostrar os detalhes melhor. E aqui o Huawei, como eu disse, pulseira muito confortável. Até então era uma das pulseiras mais confortáveis que eu utilizei, mas atualmente eu estou achando agora o Amazfit Active 2. Uma pulseira bem confortável, respirável, para dormir é bem tranquilo. O Huawei ele tem aí o alto-falante, sensores, conectores de carga. A pulseira é uma pulseira proprietária, então é uma pulseira específica para ele. Você não consegue encontrar com tanta facilidade, né? Botãozinho coroa, detalhes com o nome Huawei, um microfone e um botão secundário. Então é bem legal, vamos deixar ele aqui de lado. E agora mostrando para vocês os detalhes do Amazfit Active 2, é mais moderno, né? Dois botãozinhos, um microfone, mais 4 microfones aqui na parte de baixo, sensor, bastante sensores, tem sensor de temperatura esse modelo também e alto-falante. A pulseira, como eu citei, é muito confortável. Ó, tá bem apertado no pulso, tá bem marcado, ó. Aqui tá bem mais folgado, mas aqui tá com conforto melhor. E esse sensor aqui também, né? Esse saltado do sensor é um pouco menor em relação ao da Huawei. Ele é menorzinho, né? Sim, é um sensor que é bem menor o tamanho da bolinha ali. Aqui é maior, mas ele é mais fininho, ó. Mais fininho se a gente analisar. Então, por mais que eu coloque apertado, não tá incomodando, não tá machucando. Em relação ao tamanho da tela, claro, é uma opção quadrada e uma opção redonda, né? A diferença é perceptível, mas em relação aos smartwatches, ao tamanho, é praticamente o mesmo tamanho, se a gente analisar. Então, são smartwatches relativamente pequenos, né? Não são pequenos de fato, mas é um tamanho intermediário. Tem várias opções maiores do que essas e também menores do que essas. Acessando aqui ao Huawei, tem várias opções de exercícios, tem treino intervalado, tem bastante coisa, ó. Natação em piscina, natação em águas abertas, pular corda, elíptico, remo. Enfim, é um smartwatch muito completo, né? Para monitorar atividade física, possui o GPS, claro. Registro de treinos, então o treino que eu fiz agora há pouco para vocês, está todas as métricas aqui. E claro, pelo aplicativo você vê um pouco mais detalhado. Status de treino, registro de atividades, que é todo aquele gráfico, né? Com as informações de passo, caloria. Permaneça em forma, aqui é bem legal, né, para quem gosta de adicionar as calorias. Isso aqui é uma função que só o Huawei tem, que é de basicamente você definir as refeições. Você acessa aqui, tem a Watch Face já específica, com atalhos ali na tela, e você vai adicionando as calorias do seu dia, né? Você almoçou, enfim, tomou café claro primeiro, ingeriu tantas calorias, você acessa e já coloca o almoço, o lanche, a janta, enfim. Frequência cardíaca, SpO2 de sono, tudo monitorando de forma automática. Trevo da saúde, ó, então aqui ele tem algumas métricas também, ó, dados sincronizados. Então vai cruzando vários dados de saúde e vai te gerando, né, alguns sistemas de saúde. Exercício de respiração, tem opção de chamadas, tem contatos favoritos. Então você pode tanto atender e efetuar chamadas direto pelo smartwatch. Notificações, então aqui na questão do smartwatch, né, de exercícios. As músicas, claro, você pode reproduzir músicas que estão na memória dele, claro, controlar o que está sendo reproduzido no seu smartphone.
Então tem esse sistema híbrido, né? Clima, calendário, alarme, temporizador, cronômetro, lanterna, bússola, encontrar telefone, calculadora. Aqui nas configurações tem essa transmissão de dados de frequência cardíaca. Você vai enviar os dados do relógio para um terceiro dispositivo e atualizações aqui sobre o sistema, né? A versão do HimerOS, a 5.0. E aqui para você configurar, conectar fone, Bluetooth, aqui mais conexão para você também adicionar, por exemplo, uma cinta peitoral e vários outros dispositivos. É compatível com bastante coisa. Mostradores do relógio, levantar para ligar a tela, exibir status de tarefa, a tela de início, né? Cartões personalizados, que basicamente são os widgets, né, para você personalizar, adicionar mais alguns outros, remover. Então tem um pouco de sistema de personalização também direto pelo relógio. Som e vibração mais forte, silenciar. Aqui, ó, a coroa, né, ele tem uma vibração, um retorno tátil, digamos assim. Gerenciar permissões, aqui é um mini aplicativo que aparentemente aqui no Brasil não funciona. Pelo menos eu tentei mexer em alguma coisa ali e não funcionou nada. Que notificações, né, ao chegar a notificação vai ligar a tela, mostrar as notificações apenas quando utilizando. Então se eu não estou com o relógio no pulso, a notificação não chega nele. Botão inferior. Então esse botão é um atalho, né? Então você pode definir algumas funções para ele. São todas essas opções. Configurações de treinos. Então transmissão de treinos, serviço de localização, manter a tela sempre ligada, detecção automática de treinos e atalhos. Então aqui tem atalho para música e o metrônomo. E no mais é isso, pessoal. Essa é a interface. Basicamente é isso. Vou mostrar que no aplicativo tem alguns mini aplicativos, mas são bem restritos e a grande maioria, né, no Brasil acaba não funcionando. Aqui é a questão dos widgets que eu citei. Então é personalizável, a questão do clima, que já é o controle para as músicas. Aqui você acessa uma central rápida, né? Tem algumas informações resumidas ali. Watchface com atalhos, a questão das calorias que eu citei, direto pela Watchface. Aqui a questão do registro de atividades, os exercícios, né? Atalho para os exercícios. Agora no Amazfit Active, mostrando para vocês todas as opções. Aqui não tem coroa, né? Ele é legal que auxilia na dinâmica de você acessar tudo, mas pela tela também vai fluir também muito bem. Prontidão, frequência cardíaca, oxigênio do sangue, medição com toque, basicamente vai medir tudo, né? Aqui em treinos tem bastante coisa também, tem uma novidade que é o Hyrox, uma nova modalidade de esporte que está surgindo pelo mundo, que é bem semelhante com CrossFit, mas não é CrossFit, tem algumas questões um pouco diferentes. Outro ponto que é bem interessante, treino de força, que é bem bacana, o Huawei não tem isso, e nenhum outro modelo de smartwatch aí pelo mundo até então tem essa questão, que é basicamente identificar o exercício que você está fazendo, contar as repetições, analisar a execução, te dar recomendações de descanso, e você vê lá no aplicativo, né, quais são esses esportes que ele identificou ali, tudo de forma automática. E lá você só tem o trabalho de adicionar o peso, né, caso seja necessário. E aí são 25 modalidades, né, de exercícios, que ele identifica tudo de forma automática. Tem esteira, corrida ao ar livre, ciclismo ao ar livre, tem como montar também treinos intervalados. Tem o treinador Zep, que é bem interessante, ele te estimula a fazer cada vez mais atividade física. Então, aqui em atividades, passos hoje, tempo de queima de gordura, vezes, né, que eu fiquei em pé hoje, e aqui toda a informação, ó. Tempo que eu fiquei sentado, movimentando, as calorias só de hoje, a distância que eu percorri, número de degraus, então tudo isso ele identifica, relatório subsemanal, configurações. Tem o modo pai também, monitoramento de estresse e o sono, tem a questão de ligação também, cartão de membros, clima, né, que é o tempo, alarme, calendário, configurações, tem mapas offline. Então perceba que aqui você tem muito mais opção do que o modelo da Huawei, né? A gente vai analisar já a questão de saúde, batimento, sono, o próprio GPS para você analisar definitivamente qual que vale mais a pena, né? Dentro do que você precisa, dentro das suas necessidades. Também tem sol e lua, bússola, altímetro e barômetro, histórico menstrual. Como eu citei, ele tem o sensor de temperatura, então ele monitora tempo real 24 horas por dia. Cronômetro também, contagem regressiva, temporizador Pomodoro, impulso de frequência cardíaca. Então você vai monitorar seus batimentos aqui e mandar para um terceiro aparelho, da mesma forma que tem aqui no modelo da Huawei. HRV, que é basicamente o monitoramento da sua frequência cardíaca durante o sono. Então é bem interessante, é o horário que eu dormi, das 00:52 até às 6h48. Então ele monitorou aí
a semana toda, enfim. Claro, ele que um dia que eu não dormi, né? Zapflow é um mini aplicativo, é bem legal esse sistema. Você consegue efetuar comandos direto pelo Zapflow. Por exemplo, se eu pressionar e segurar, iniciar treino de força. E aí ele inicia de forma automática, tudo pelo Zapflow. Claro, eu posso mandar ele fazer várias coisas, aumentar brilho, finalizar o treino, esse próprio treino de força aqui, ó. Se estiver iniciando, eu tô com ele correndo, ou seja lá o que eu estiver fazendo. Eu pressionei esse botão, né? Tô com ele aqui no pulso, ou enfim, de cabo. Pressionei, ele já ativa o Zapflow, eu dou o comando, inclusive conectado no fone. Você consegue fazer o comando pelo fone, né? Tá próximo ali da sua cabeça, tá na sua orelha. Então, é mais intuitivo, é mais interessante. Porém, aqui tem uma função que é muito interessante também, na minha opinião, que é basicamente isso aqui, ó. É o assistente de voz durante o treino. Então, se eu tô fazendo uma corrida ao ar livre, vou iniciar aqui mesmo sem o GPS. Treino iniciado. Então ele tem uma voz e é uma voz em português. Então qualquer coisa que eu faço, por exemplo, se eu pauso. Treino pausado, treino retomado. Então ele tem esse sistema, bati 1 quilômetro, meus batimentos, então tem várias metas que tá ali monitorando em tempo real. Ele vai o tempo todo me notificando. Claro, ele tem um alto-falante, vai sair direto por aqui, mas se eu estiver utilizando um fone de ouvido, vai sair no som de ouvido essas informações. Aqui o metrônomo que eu citei para vocês, tem aqui a cada 6 batidas para você definir, tem áudio e vibração, e aqui a cadência, né? Então você vai definindo, enfim, tem várias coisas para você mexer. E aqui, né, aparece também a frequência, tem a questão da IA também, enfim, é bem completo. Né? E aí você finaliza. Treino encerrado. E ele te dá as informações, né, que finalizou o treino. Aqui também memorando de voz, lista de tarefa, encontrar telefone, música, que é a questão de mapas, né? Que não é bem os mapas, é só algumas lojas, enfim, que tem aqui na minha região. É bem interessante, de acordo com a minha localização, ele identifica onde eu estou e vai me informando várias coisas próximas aqui. Porém, não tem como traçar rota, não tem como fazer nada disso. É realmente ver o que está mais próximo, mas não é nada além disso, né? E aqui ele tem o NFC, mas também não funciona no Brasil. Então dá para você adicionar um QR Code, alguma coisa. Dá para você configurar alguma coisa ali, por exemplo, para receber Pix, né? Coisas nesse sentido, mas não foge disso. Né? Pagamento mesmo, que vai ser uma questão bem importante, o usuário não consegue. E aqui, passando para o lado, tem o Zapflow também. É possível, né, que venha a Alexa para o Amazfit Active 2, porém até então não está disponível. Questão da temperatura, que são os widgets, ó, o último exercício que eu fiz. Então você acessa e vê várias métricas. Ó, medição com toque, o sono, né? A questão das músicas, exercícios aqui rápido, direto pelos widgets. Aqui você pode personalizar. Ó. Então você adiciona mais alguma coisa, até aqui mesmo você personaliza. Então eu quero colocar aqui específico esse Hyrox. Enfim, estou praticando Hyrox agora. Então você já tem aqui o acesso direto, individual, duplo. E aí você já inicia tudo direto por aqui. Clima, frequência cardíaca, aqui todo o gráfico, né, de passos, vezes que eu fiquei em pé, enfim. Prontidão, que é basicamente a sua recuperação mental, né, de acordo com as suas atividades físicas que você está fazendo, mais intensas ou não, o quanto você está dormindo. Então, são modelos bem completos, mas eu diria que o Active 2 está mais completo nesse ponto. Agora, relacionado às mensagens, o Amazfit Active 2 tem um sistema muito mais interessante. Porque ele tem tanto teclado para o usuário definir a mensagem aqui em tempo real. Tem, claro, mensagens pré-definidas, mensagens rápidas, que é o que tem aqui no modelo da Huawei, por exemplo. Ó. Tem emojis e respostas rápidas. Claro, o usuário pode predefinir isso lá antes, mas aqui não passa disso. Lembrando que nos dois somente sistema Android. E aí, além do gravador de voz aqui no Amazfit Active 2, que eu falo e respondo em tempo real o que eu quiser falar, ele tem esse sistema de resposta inteligente. Ele vai analisar a mensagem que eu recebi ou as mensagens que eu recebi, vai me dar aqui algumas respostas baseado no que eu recebi. Bom dia, como você está? Oi, tudo bem? Bom dia, alguma novidade? E aí eu vou selecionar aqui uma dessas opções, por exemplo, oi, tudo bem? Ele vai colocar lá e eu tenho a opção de enviar essa resposta. Respondi pelo relógio, pelo smartwatch, aparece aqui. Ó, pessoal, enviei uma mensagem bem mais específica. Olha lá, bora sair hoje? Quer ir no parque ou no shopping? Aí eu vou usar a resposta inteligente só para exemplificar para vocês como é que funciona. Vamos ao shopping, prefiro no parque, que tal? Estou dentro, você escolhe. Perceba que ele tem sistema que é bem interessante. Então, claro, você pode ali falar o que você quiser em tempo real, mas você tem esse sistema.
seleciona aqui se tiver alguma coisa errada, né? Dificilmente vai estar, você consegue corrigir também, ó. Ah, não, quero falar mais alguma coisa. Coloca o espacinho aqui para não ficar muito junto e usa o gravador. Opa, tranquilo? Bora então no parque, eu prefiro, acho que é melhor. Chama o Matheus e a Letícia também para ir com a gente. E aí pede para eles chamar o Uber e colocar lá uma parada na nossa casa. Parei de falar e aí ele transcreve tudo. Lá, opa, tranquilo? Bora então no parque, eu prefiro, acho que é melhor. Chama o Matheus e a Letícia também para ir com a gente. E aí a gente pede para eles chamar o Uber e colocar lá uma parada na nossa casa. Se eu falar errado, vai errado mesmo. Do jeito que eu falar, vai. Claro, ele coloca os nomes próprios maiúsculos, coloca a pontuação, vírgula, enfim. Ó, colocou o Uber também com a letra maiúscula, como o nome de uma empresa, enfim. E aí eu envio a mensagem e tá aí, pessoal. Muito interessante. Pessoal, agora vamos dar uma geral aqui pelo aplicativo. Como eu citei, o Amazfit Active 2 tem algumas questões a mais. A loja de aplicativo é recheada. Claro, como eu sempre digo, a boa parte disso aqui não tem utilidade. Para um usuário ou outro que vai ter, e boa parte do que tem aqui, o que é gratuito, não tem muita utilidade, ou se tem, tá em outros idiomas, em inglês, enfim, e o que tem geralmente é pago. E como eu citei, são mais de 260 mini aplicativos. Então é uma lista extensa. Se a gente acessa aqui no modelo da Huawei, a lista é realmente ridícula. Não tem nem como comparar, pessoal. Tem pouquíssimas coisas também. Basicamente é isso. Ó. Deve dar uns 16 mini aplicativos. Né? Ele tem de fato mais armazenamento, mas não tem muita utilidade para esse armazenamento a não ser músicas e as watch face. Agora, em relação aos mostradores também, no modelo da Amazfit a gente tem mais opção. São mais de 400 watch face com opção, né, personalizável também pelo usuário. E aqui no modelo da Huawei tem watch faces para você comprar. Na minha opinião não faz o menor sentido, principalmente pagar R$16 em watch faces, mas está aí. Enfim, se você quiser, são várias para você pagar, né? E aqui top vendas, enfim, aqui top grátis. Então tem várias opções, claro, são formatos diferentes, né? Mas tem bastante opção nos dois, tem opção de adicionar foto também como watch face principal, e aí fica a critério seu. Aqui para adicionar músicas no modelo da Huawei, como eu citei, não tem lugar nenhum, nem no relógio, nem aqui explícito quanto que tem de armazenamento. E aqui no modelo da Amazfit, tá aqui para você adicionar a música também. Funciona basicamente a mesma coisa, né? Você tem que ter os arquivos MP3 no seu celular e vai mandar pelo relógio por Bluetooth. Nenhum dos dois tem questões de Wi-Fi, por exemplo, né? E aqui encontrar dispositivo, alarme, relatório de clima, né? Os dois têm aqui a questão do clima também. Enfim, se quer graus Celsius, Fahrenheit, aqui é a mesma coisa. Se quer adicionar clima de uma outra região, semelhante ao que tem no celular mesmo, né? Alarmes, beleza? Aqui o calendário para você adicionar algum evento. Ele tem aquelas informações diárias, digamos assim. Então, acordei de manhã cedo, ele já dá algumas informações ali para o meu dia. Hoje você tem tal evento, esse momento, esse horário específico. Então, ele vai te dando essas informações. E aqui tem as listas de tarefa, tem gravador de voz, tem os mapas offline que eu citei para vocês. Aqui, ó, abri o mapa offline, tem esse botãozinho, você seleciona aqui, ó, se você quer dar zoom ou reduzir esse zoom. Seleciona novamente, dá um clique, você consegue arrastar para verificar o mapa para frente, para trás. Aqui de fato não tem como ir para os lados, né, digamos, mas está aí, você consegue definir rotas de volta, né, você está fazendo atividade física. Então, devido a ele ter o mapa, tem essa questão que é bem interessante. Aqui também tem mapa de volta, mas aqui você consegue ver o mapa, né, tempo real, para frente, para trás, dar zoom, diminuir esse zoom. Então, é bem interessante. E aqui, ó, você percebe que tem o básico. Aqui tem o básico para funcionar, funciona muito bem e não passa disso. Mini aplicativos tem alguns e são bem restritos, poucos. Aqui tem bem mais mini aplicativos, acaba, né, sendo bem mais interessante, bem mais completo. Então tem aqui o treino para você montar o treino intervalado e bem específico de acordo com o que você quer. São essas opções de treino para você montar. Então, por exemplo, treino de força, você vai montar aquecimento, treino, desaquecimento, adicionar intervalo, então você configura tudo, vai ter que ter um pouco de paciência, claro, né, para montar tudo isso. Agora, a atividade que eu fiz para vocês, os dois gerou o gráfico, deixa eu tentar deixar mais ou menos do mesmo tamanho aqui para vocês, aqui tá parecendo um pouco maior, né, que o espaço é maior, mas é isso aí, ó, os dois no pulso ao mesmo tempo, e aí eu vou arrastando aqui para você, você vai analisando, né,
Ó, aqui foi onde eu finalizei, né? Eu comecei lá atrás, fiz um circuito, finalizei aqui. E aí você vai analisando o que tá mais interessante para você, né? Mais estável. Que é uma rampa, ó. Então os dois fizeram aí. A rampa foi indo, outro voltando. Aqui é outra rampa. Aqui no modelo da Huawei não aparece. Mas aqui, ó, eu consigo mostrar para vocês que é uma rampa, tá vendo? E aí, uma eu fui indo e voltei. A outra, né, eu vim, fiz e voltei. E aqui também é a mesma coisa. Então, na minha opinião, os dois estão bem legal, viu? Bem estável, ó. Praticamente a mesma rota, né? A mesma linha. Não tem nada muito artificial, muito quadradão. Espera aí que aqui agora ficou um pouco diferente, né? Aí, agora ficou igual. E tá aí, ó. Bem semelhante mesmo, não tem nada muito artificial. Você analisa. Na minha opinião, tá bem legal os dois modelos, né? Aqui na Amazfit tem a questão da velocidade, né? Mais rápido, mais lento, ó. Tem até o gabarito aqui. O verde é o lento, o vermelho, laranja, digamos, é onde tá mais rápido. Aqui já não tem, é tudo azul esse gráfico. Aqui as informações básicas estão aqui embaixo. E aqui tem o ritmo, o gráfico com as informações, que é o que aparece aqui pra gente. E vamos analisar agora, ó. Frequência cardíaca, 108, 122, exatamente a mesma coisa, hein? Incrível isso aqui, que normalmente nunca fica. Ó, a cadência, bem semelhante também, né? Aqui deu 110 de média, aqui deu 103 de média, o máximo foi exatamente igual. Diferença aqui no modelo da Amazfit tem a questão de altitude, enfim, analisa tudo, ó, a máxima, a mínima, distribuição de inclinação, aqui tem o ritmo, deixa eu ver se aqui no da Amazfit também tem a questão do ritmo, aqui na verdade já é a velocidade, né, então as métricas é um pouco diferente. Então aqui não tem como a gente comparar de forma direta. Cadê os batimentos que eu falei já iguais? E aqui é isso, que são só esses três. E aqui tem os dados detalhados e aqui os dados detalhados. E aqui como monitora a altitude, né, tem algumas informações a mais, ó. Pessoal, e foi esse o vídeo. Como você viu aí, tem várias diferenças, vários aspectos. Um modelo quadrado, tem coroa, o outro é redondo. Tem um always on display, na minha opinião, um pouco melhor, assim, mais intuitivo, fica tudo ligado, só reduz o brilho, consequentemente vai consumir mais bateria, então você analisa isso muito bem. O modelo da Huawei vai te proporcionar uns 7 dias de autonomia de bateria. O modelo da Amazfit, da forma que eu estou utilizando, da forma que eu utilizo, por volta de 4 a 5 dias mais ou menos. Então até devido, né, ter essas opções a mais, por exemplo, do always on display. E aí você analisa muito bem o que você precisa dentro da proposta de cada um. Então a Amazfit acaba te entregando e proporcionando mais opções, mais mini aplicativos, tem mapa offline, monitora sua temperatura. O modelo da Huawei tem o básico, funciona muito bem. Questão do GPS, você viu, ficou bem próximo os dois. Questão dos batimentos também, então poderia dizer que são smartwatches muito bons e bem equivalentes. Você viu ali todos os detalhes, né? Então tá bem próximo mesmo. Na questão do Amazfit Active, ele analisa a altitude, né? Se sobe, se desce, enfim. Todas essas métricas a mais. Para monitorar sono, o modelo da Huawei tem a questão de gravar durante você dormindo. Então pode ser interessante para você. E o modelo da Amazfit Active 2 tem a opção de responder mensagens um pouco melhor, né? Tem tanto respostas rápidas, pré-definidas, rápidas, inteligentes. Tem o próprio gravador de voz que você consegue responder especificamente ali em tempo real. Tem aquele misto, né? Resposta inteligente, você coloca um espacinho e continua falando mais algumas informações. Então, tem opções a mais, fato, porém está mais caro hoje. Futuramente, quando você estiver assistindo esse vídeo, analisa, né, o link na descrição, qual modelo que está aí mais barato, talvez, dentro do que você precisa. E aí você decide, né, por qual modelo escolher dentre, claro, essas duas opções. Beleza? Se ficar mais alguma dúvida, alguma curiosidade, é só deixar nos comentários. No mais é isso. Abraço a todos e até o próximo vídeo.